Saudações. Bom, já temos mais algumas informações e uma visão mais profunda do caso. Fato é que até agora estão falando em 22 passagens de plano espiritual e 500 pessoas em situação não saudável do lado dos ocupantes sionistas. Ainda não há informações sobre o lado da resistência. Mas eu creio que a gente pode começar esse segundo vídeo curto com algumas informações que são básicas, alguns entendimentos. Nós não estamos falando de tratoristas. Falar assim, os tratoristas do grupo tal, igual a imprensa ocidental, é claro que eu já vi, né? CNN, BBC, essas coisas todas que servem como instrumento de propaganda para só um dos lados desde sempre. Assim, os tratoristas, não pode usar outra palavra porque essa plataforma bloqueia. Então, os tratoristas de tal grupo, os tratoristas não é tratorista. A gente tem que lembrar, a gente tem que começar qualquer discussão honesta com duas informações. Primeiro, o Estado de Israel é um empreendimento colonialista imperialista. Perfeito? Eles viviam lá ancestralmente. Por favor, eles foram expulsos de lá no ano 70. Se for assim, a gente vai devolver Goiás para os Capós do Sul. Vamos devolver o Mato Grosso do Sul para os Guaranis, que também viviam lá ancestralmente. Alguém está disposto a pegar o estado de São Paulo e devolver para os Tupis? Então, se você não está disposto a devolver o estado de São Paulo para os Tupis, se você não está disposto a devolver Goiás para os Capós do Sul, se você não está disposto a devolver o Mato Grosso do Sul para os Guaranis, a devolver o Rio Grande do Sul para os Caingangue, então não venha com essa conversinha de que eles viviam lá ancestralmente, não. Ok? Tranquilo? Perfeito? Não tem dessa, não. É um empreendimento colonialista e imperialista. Aquilo é um empreendimento colonialista. Pegaram terras que não eram deles e, na verdade, o que a ONU e o que a Grã-Bretanha fez foi dar terras que não eram deles para que se criasse um Estado colonialista em terras do Oriente Médio. Se, por exemplo, a Inglaterra cedesse um pedaço da Cornualha, estava tudo certo. Se os Estados Unidos cedessem, sei lá, um pedaço de Idaho, tudo certo. Estava dando o que era deles. Mas você pegar o que não é seu e dar para os outros, por favor, né? Então, sem essa palhaçada de, vamos construir falsas simetrias. Tem dessa, não. Vamos dar às coisas o nome que elas têm. Aquilo é uma ocupação colonial e imperialista. Dito isso, a posição da Federação Russa é incrivelmente sensata e mais pró-israelense do que qualquer outra coisa, porque o comunicado oficial da Federação Russa foi devolver a região às fronteiras de 1967. Até a República Islâmica aceitou isso. Até o Irã aceitou devolver as fronteiras de 1967 com capital em Jerusalém Oriental. A questão, e quantas vezes nós mesmos aqui não falamos isso, é que isso não vai acontecer por negociação. Não tem como negociar com os sionistas. Não tem como, cara. Se tivesse, já teria voltado. Eles não estão preocupados com justiça, não estão preocupados com razoabilidade. Então, por mais que seja terrível dizer isso, a maneira de resolver é essa. Mas aí vamos lá. O Bibi, tinha sido convocado uma série de manifestações contra ele no dia de hoje, declarou estado de guerra. Isso tem dois significados. Primeiro, evidente que essas manifestações não vão mais acontecer. O que é bom para ele. Mais bom para ele, melhor ainda para ele, é que, como ele declarou estado de guerra, agora ele pode fazer o que quiser, implantar a lei marcial, ele é o poder absoluto agora. Só que tem uma questão. Como ele declarou estado de guerra, coisa que a Federação Russa não fez. Por que a Federação Russa não fez uma declaração de estado de guerra? Porque isso coloca o país que faz essa declaração sobre a lei internacional. Então, se a entidade sionista declarou estado de guerra, ela agora tem que obedecer o estado de guerra. A questão é que eles com certeza não vão obedecer. Eles vão massacrar os palestinos em algum momento. Talvez nas próximas horas. Vai começar o massacre. Mas só que eles declararam estado de guerra. A questão é, eles vão ser levados ao Tribunal Penal Internacional? Adivinha se vai acontecer alguma coisa com eles.
Nunca acontece. Quantas arbitrariedades, quantas coisas horríveis, ao arrepio da lei internacional, a entidade colonialista não vem fazendo contra o povo palestino há quanto tempo, gente? 75 anos desde a Nakba. 75 anos desde a Nakba e nunca eles responderam por nada. Vão continuar não respondendo por nada, a não ser que alguém leve a resposta até eles. E aí nós temos uma outra coisa a ser considerada, a posição da República Islâmica do Irã. A posição da República Islâmica do Irã já foi declarada oficialmente, é de apoio ao povo palestino, mas uma coisa é a declaração, outra muito diferente é a ação. A ação que houve contra o exército de ocupação israelense em território palestino foi muito bem planejada, muito bem orquestrada, até parapentes ocupados, uma porrada de quartel, tomaram um punhado de tanque, pegaram muitos soldados, certo? Então foi uma coisa muito bem organizada, muito bem dirigida, muito bem orquestrada e com certeza envolve certamente todo o eixo da resistência. Todo o eixo da resistência está no meio. Só que por enquanto não é uma guerra. Tecnicamente, uma guerra, a não ser que seja uma guerra civil, não é o caso, porque nós não estamos falando de israelenses contra israelenses, nós estamos falando de israelenses contra a Palestina. Então é um massacre. Certo? É o massacre de sempre, que começou com a Nakba, em 1948, é o massacre de sempre. O que os palestinos estão fazendo é o quê? Um levante, uma intifada, uma revolta, uma rebelião. Só vai ser guerra quando o primeiro Estado Nacional, fora o israelense, entrar no conflito. Líbano, a Síria, ou mais provavelmente a República Islâmica do Irã. Entrou um Estado Nacional e vira guerra. Por enquanto não é guerra, por enquanto é massacre. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Todo mundo já viu, todo mundo está cansado de ver, gente. Não adianta repórter da CNN, da BBC, da MSNN falar e babar o tanto que quiser. Todo mundo está cansado de ver massacre. Massacre em cima de massacre. É chumbo derretido, é não sei o quê, sempre massacre, massacre, massacre. Vitimando sempre o mesmo lado. Eles não estão preocupados com direitos humanos, não estão... Gente, ignora que essa gente imunda fala. A questão não é essa. A questão é que só vai ser guerra de verdade, tecnicamente falando, inclusive, quando um outro Estado Nacional entrar no meio. O mais provável seja a Síria ou o Irã. Quando outro Estado Nacional entrar no meio, aí sim vira guerra. Aí nós vamos saber o que o príncipe Mohammed bin Salman, do que ele é feito. Vamos saber o quão homem ele é, e homem no sentido de homem mesmo, tem honra. Está disposto a defender o seu povo, a sua fé, os seus territórios sagrados? Vamos ver quão homem é Mohammed bin Salman. Do Sisi eu não espero muita coisa, né? Vamos falar sério. Mas só dele ter manifestado uma certa neutralidade já é um avanço. Antigamente você veria ele esperando o porta-voz de Israel escrever a declaração que ele tinha que ler, agora não. Pelo menos ele falou nos dois termos, dois povos, compromisso e tal. Já é um avanço, considerando que é o Egito. Mohammed bin Salman está em silêncio. Ele estava conversando com os israelenses até esses dias. Certo? Mas ele tem um acordo com os iranianos. Ele é o defensor da fé islâmica. Ele vai deixar o Aqsa ser destruída? Ele vai deixar a fé dele ser ultrajada? Ele vai deixar o povo dele ser arrasado, como todos os ancestrais deles fizeram? Desde 100 anos atrás, desde 1922, é o que ele vai fazer? Não sei. Não sei, sinceramente. Eu não vou aqui prever o que Mohammed bin Salman vai fazer, não. Eu só estou deixando claro quais são as opções dele. Se comportar como a família dele sempre se comportou, né? Não vou nem citar o nome, mas bom, de maneira desprezível, é a melhor palavra que eu posso usar, ou se comportar como um homem, com responsabilidade, com dever. Certo? A gente ainda não sabe qual vai ser a postura do Mohammed bin Salman. Ainda não sabemos. Temos que esperar. O próximo vídeo eu vou fazer quando alguém internacional tomar uma atitude, não uma palavra, uma atitude. Vamos esperar a contra-reação israelense. Vamos esperar a reação de algum Estado Nacional. Reação. Não estou considerando palavras. Palavra não faz diferença. Palavra o vento leva. Mas pelo menos agora a gente tem claro a natureza do que está acontecendo. Perfeito? Vamos esperar, torcer pela paz, mas não a paz palestina. Só um lado ser massacrado. A gente quer a paz com honra. Perfeito? Até.